Aleluia! A paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Uma boa noite para você que está aqui presente, para você que está aí online. Que o Senhor nos abençoe. E aí, como é que está a sua semana? E como foi o seu dia? Eu espero que tenha sido uma bênção. Nós estamos esperando que você acesse o chat, fale conosco, converse com a gente aqui, coloque suas dúvidas, as perguntas aí que você tem e também compartilhe esse link. Envie esse link para um amigo, envie esse link para alguém e vamos fazer essa corrente do bem aí, para que as pessoas possam ser edificadas. Técnica, tudo certo? Bom, então hoje nós vamos falar sobre Êxodo. Nós estamos estudando o Pentateuco e a aula de hoje é referente a Êxodo. O que nós já aprendemos nessas aulas? Quem está escrevendo é Moisés. E, obviamente, quando você está lendo ali, você vai observar que, em alguns momentos, Moisés fala-se de Moisés na terceira pessoa. Provavelmente, algum amanuense que está escrevendo ali, com Moisés ditando, pode ser Josué, nós não temos essa certeza, mas a tradição ela vai atribuir a Moisés os escritos. O intervalo entre Gênesis, que nós terminamos semana passada, e o início aqui de Êxodo, ele tem aproximadamente aí 3 séculos e meio, o que significa, nós vamos ver, na verdade, da descida de Jacó ao Egito até a perseguição contra o povo de Israel. O início dessa perseguição, nós vamos ter aproximadamente 115 anos. Então, nós temos um silêncio de mais ou menos 100 e poucos anos aí, que Deus não falou nada com o povo. Nesse período, então, nós vamos ver que o povo que desceu para o Egito são 70 pessoas, e hoje temos ali aproximadamente mais de 2 milhões de pessoas. O livro em si, de Êxodo, ele vai cobrir um período de narrativa de aproximadamente 80 anos, tá? O nome do livro, em hebraico, significa estes são os nomes de, ou apenas nomes. Todo o livro hebraico, o título dele, é sempre as primeiras palavras que iniciam o livro. Por exemplo, Gênesis é no princípio, Bereshit. Então, é isso. Êxodo, estes são os nomes. Quando foi escrito na Septuaginta, então deram o nome de Êxodo, porque significa saída, partida, mas não é o mesmo título que existe na Bíblia judaica. Da autoria que a gente já falou, e da conexão com Gênesis. É interessante a gente perceber que o Êxodo, ele dá continuidade, então é como se fosse um segundo volume, um segundo volume, porque nós estamos estudando uma metanarrativa, nós estamos estudando a história de Deus, nós estamos estudando da perspectiva de Deus para nós. Observe, por exemplo, como é que termina. Gênesis 46, verso 8, a parte B.A., diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Quando a gente começa agora em Êxodo, logo no primeiro capítulo e o primeiro versículo, começa como? São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Essa é a ligação. Mas existem outras conexões importantes também. Por exemplo, Gênesis 50, 22 a 26. Vamos dar uma lida. Diz assim: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai.
viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Versículo 26, morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Quando a gente vai para Êxodo, capítulo 13, verso 19, olha o que está escrito ali. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem, então, os meus ossos daqui. E indo um pouco mais à frente, Josué 24, 32, olha o que Josué relata. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. O que nós estamos vendo? Uma unidade literária. Quando falamos que a Bíblia ela não pode ser lida apenas como uma fatia de pizza, que alguém tira um pedaço e o outro tira o outro, não. É uma pizza inteira e você tem que comer ela toda. É assim que funciona. Nós estamos vendo que essa metanarrativa, o que aconteceu lá em Gênesis, está sendo refletido aqui. Quando Jacó voltava, logo depois de ter aquela luta com o anjo e passar pelo seu irmão Esaú, ele vai se estabelecer numa região e ele vai comprar aquela região por 100 peças de prata. E agora essa região está sendo dada aos descendentes de José. E José foi enterrado ali. Então, é a própria Bíblia respondendo algumas questões e nos apresentando que ela está seguindo uma linha do tempo. E a estrutura literária de Êxodo, por exemplo, nós podemos estabelecer ela de duas formas. Primeiro é com base na localização. O que seria isso? Primeira parte, Israel no Egito. Vai de Êxodo 1 a Êxodo 13, verso 16. Segunda parte, Israel no deserto. Êxodo 13, 17 a 18, 27. E a terceira parte, Israel no Monte Sinai. Mas também podemos estabelecer a estrutura literária através dos conteúdos. E quais seriam? Também uma divisão em 3 partes. Deus salva Israel da escravidão, também de Êxodo 1 a 18, 27. Segunda parte, Deus dá a Israel as suas leis. E a terceira parte, Deus ordena a construção do tabernáculo. Agora nós vamos pegar essas estruturas e estudar um pouquinho, falar da história de Êxodo, para que a gente possa se ambientar aqui. Bom, a Bíblia inicia dizendo quem são que os filhos de Jacó estão entrando na terra. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia em Êxodo. Estes são, pois, os nomes dos filhos de Israel. Mas lá no versículo 7 do capítulo 1, diz assim: os israelitas, porém, eram férteis. Antes disso, versículo 6, perdão. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José.
Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos de agir com astúcia para que não se tornem mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. Quando a gente começa a examinar essa escritura, a gente vê que lá atrás, quando Isaac começou também a ficar rico e poderoso, os moradores de Amor, de Siquém, os expulsaram. Foi aquela história que ele começou a cavar os poços e viam e tapavam os poços. Então, isso sempre aconteceu na vida desse povo, mas tinha um motivo. Deus não queria que o Isaac ficasse ali. Aqui, o que está acontecendo também, de uma certa forma, é uma provisão divina. Porque se nós analisarmos, enquanto o povo que entrou ali com José, ele era um cara, era abaixo apenas do faraó. Aquele povo está vivendo uma vida boa, de uma certa forma é uma vida tranquila. Quem está vivendo uma vida tranquila não vai querer sair do ambiente que está, isso é um fato. E o que vai acontecer aqui? Vai entrar um novo faraó, ele não conhece, ele tem medo e agora ele vai sujeitar esse povo à escravidão. Eu não estou dizendo com isso que é Deus que faz a pessoa ser mal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que o Senhor, ele permite que tais coisas ruins aconteçam conosco, como nós vimos na vida de José, e como nós vimos acontecendo na vida de Isaac, nós vimos acontecendo na vida de Jacó, mas Deus nunca perdeu a mão. Aqui também é isso, porque nós temos que voltar lá em Gênesis e verificar que Deus havia falado a Abraão: o teu povo vai ser cativo no Egito. Mas por que Deus estava dizendo isso? Deus conhece a nossa vida toda. De hoje, ele sabe qual é o dia, a hora e a forma da morte que o Alex vai ter. Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Mas ele sabe. Então, se ele quiser chegar aqui e falar ao meu ouvido: olha, vai ser assim, assim, assim no dia tal, isso vai ocorrer. Por quê? Porque ele é Deus e a nossa vida está na mão dele. Então, aqui, esse faraó vai começar a maltratar o povo, e não só isso. Como esse povo continua a crescer, ele vai chamar aqui duas parteiras, que é a Sifrá e Puá, são parteiras dos egípcios, dos hebreus, e vai dizer o seguinte: olha, toda vez que nascer um menino, vocês têm que jogar no rio Nilo, mata esse garoto. Isso aqui é o escritor já trazendo para a gente um pano de fundo da história, porque ele vai introduzir nessa história alguém que milagrosamente vai ser salvo desse rio. E quem é esse alguém? Esse alguém é Moisés. Então, o escritor já nos apresenta no capítulo 1 como que esse Moisés vai ser livre da morte, não vai ser lançado no rio. Aí no capítulo 2 está lá: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, engravidou, deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Depois, a história, a gente continuando lendo aqui, vão fazer um cesto de junco, vão botar o garoto ali, vai colocar no rio Nilo. Por providência divina, a filha do faraó vai
vir para tomar banho, vai encontrar com aquele garoto, mas a irmã dele, Miriam, está acompanhando. Então, quando ela pega aquele cesto, ela reconhece, deve ser filho dos hebreus, e a Miriam chega e diz, mas você quer que eu arrume alguém para amamentar? Ela diz, quero. Então, ela leva o garoto de volta para casa, para a mãe, a própria mãe, vai amamentar, ainda vai ganhar dinheiro por isso, e esse garoto, depois de desmamado, vai voltar para o palácio, vai ser instruído dentro daquele palácio, como se fosse alguém que fosse ter direito ao trono, preparado para assumir um trono. Diz a Bíblia que Moisés, ele estudou, então ele era versado, ele era um homem que entendia das leis, ele estava aprendendo tudo isso. Só que um dia esse menino, ele decide passear pelo Egito e olhar os seus irmãos. Ele sabia que ele não era um filho legítimo de Faraó, ele sabia de onde ele tinha vindo. Por que que a gente sabe disso? Porque lá em Atos dos Apóstolos, quando Estevão está fazendo o seu discurso, ele vai falar sobre isso, ele vai dizer que Moisés, ele não queria aquele estilo de vida, ele preferiu viver junto dos israelitas ali, no caso dos hebreus, do que ser chamado filho da filha de Faraó. A Bíblia vai nos mostrar esse lado de Moisés. Então, certo dia, Moisés está caminhando e viu um egípcio espancando um hebreu, e o que ele vai fazer? Ele vai intervir, só que ele vai matar aquele hebreu. Ele sabia que dentro dele havia um chamado. Provavelmente a mãe falou, olha, você é um milagre, quem sabe você não é o libertador, o redentor, porque o Senhor, em todo esse tempo da Bíblia, ele está mostrando que ele sempre tem um remanescente, ele sempre tem alguém que ele separa para que ele possa usar. Só que Moisés foi lá para tentar resolver com a própria mão. Então ele vai matar esse egípcio e depois ele vai ver dois irmãos brigando e ele vai intervir. E quando ele vai intervir, um dos hebreus vai dizer, quem é que te constituiu juiz sobre nós? Quem é que colocou você para comandar a gente? Vai nos matar como você matou o egípcio? E aí ele fica com medo e vai fugir para o deserto. Moisés tem 40 anos quando ele foge para o deserto. No deserto ele vai encontrar uma mulher chamada Zípora, que é filha de um sacerdote de Midian, o Jetro, e ele vai se casar com essa mulher, vai ter um filho, e esse filho ele vai dar o nome de Gerson, dizendo, sou imigrante em terra estrangeira. E aqui ele começa a fazer o seguinte, vai pastorear as ovelhas do seu sogro. Ele abre mão daquele projeto, porque ele viu que deu errado, não deu certo, ele tentou com o próprio braço, e aqui vai uma dica para nós, né? É uma aula, mas é uma aula com algumas aplicações. Nós vimos o problema que Abraão arrumou quando ele tentou com a própria ideia dele, né? Fazer com que a promessa de Deus fosse realizada com Agar. Então, nós temos os árabes de hoje, né, que são os ismaelitas ali, e que deram muito trabalho para o povo da aliança, que é o Isaac. Mas aqui, esse homem agora foge, ele está trabalhando sendo pastor, ou seja, ele sai de um palácio para ser pastor, tem 40 anos praticamente que ele está ali, e de repente agora ele está passeando ali com as suas ovelhas e vê uma sarça pegando fogo. Gente, no deserto a sarça pegar fogo não é um problema, isso acontece, é um lugar muito quente, então aquele bolo geralmente pega fogo mesmo, mas a questão era que o fogo não consumia sarça. Então ele fica espantado com aquilo, e quando ele vai para cima, do meio da sarça, Deus o chama. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa.
Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-lo daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés aqui vai começar num bate-papo com Deus, e o interessante é que vocês em casa tirem para ler. Eu estou em Êxodo capítulo 3. Nesse bate-papo, ele vai começar a dizer: mas quem sou eu para ir lá e falar com o faraó? E mais, eu vou dizer que quem está me enviando? E esse é interessante, porque Moisés diz o seguinte: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos nossos antepassados me apareceu e me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? E disse Deus a Moisés, esse é o verso 14: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Dentro do contexto hebraico, quando você pega lá o hebraico para ler, o que essa frase quer dizer é mais ou menos assim: é Deus dizendo: eu serei o que eu quiser ser. É mais ou menos isso, é tipo, não tem um nome definido. Mais interessante que ao longo aqui desse texto, Deus vai dizer o seguinte: Abraão, Isaque e Jacó me conheceram como El Shaddai, o Deus poderoso, mas como Yahvé, ou Jeová, que nós traduzimos, ou Yahweh, porque a pronúncia é difícil, é o tetragrama sagrado, e Deus se apresenta com esse nome. Como o nome é sagrado, e como depois nós vamos ver que vai existir os 10 mandamentos, e dentro deles está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, então todo escriba mudava, quando ele via que era o tetragrama sagrado, o nome de Deus, ele mudava para Senhor. Então, por isso que na Bíblia nós não vamos ver, algumas vai ter Jeová, mas a maioria traz Senhor, que é o nome impronunciável de Deus na cultura judaica. Então, Deus vai falar com Moisés, vai mandar reunir os anciãos. Moisés está com um cajado, vai discutir com Deus, dizendo: eu não sei falar, eu não tenho essa habilidade, não vão me receber. E ali Deus fala para ele: olha, joga então essa vara aí no chão, a vara vai se transformar numa serpente. Deus fala: pega de novo. E aí ele pega, ela se transforma numa vara, e Deus diz: leva essa vara com você, pois é através dela que eu vou fazer os milagres no Egito. Então, chegando lá no Egito, como o meu foco não é falar de todas as pragas, o que vai ocorrer? Moisés vai se encontrar com Arão, Arão vai ser um porta-voz. Moisés recebe de Deus a mensagem, mas é o Arão que fala, é como se fosse um tradutor, embora todo mundo ali entendesse. E os dois são da tribo de Levi. Só que no finalzinho do capítulo 3, Deus diz assim: eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. Por isso, estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que, quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias.
todas as israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedando em casa objetos de prata e de ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e em suas filhas. Assim vocês despojarão os egípcios. E nos versículos, as pragas, a partir do capítulo 7 até o 12, 30, são as pragas. Nós temos aqui, são 10 pragas. Quando Moisés chega, a opressão vai aumentar, ela não vai diminuir. E o povo vai começar a reclamar com Moisés. Moisés, piorou, você chegou, disse que Deus vai nos tirar daqui, e agora a gente está tendo que trabalhar o dobro. E Moisés vai clamar ao Senhor, então o Senhor diz, não, vai lá e diante do faraó começa. Então a primeira praga, a primeira maravilha que ele vai fazer, Moisés vai lançar a serpente, o cajado no chão, que vai virar uma serpente. Os magos, que lá no Novo Testamento vão receber o nome de James e Jambres, vão fazer a mesma coisa. Vão transformar também varas em serpentes. Só que a vara que o Arão estava carregando, aquela serpente, engole as outras duas. O que a gente entende disso? Para o mal, né? Porque às vezes eu conheço pessoas que dizem assim, vocês falam que na igreja cura, mas eu sei que um lugar A, B, C também executa cura, eu já vi uma maravilha no local A ou no local B. Para fazer a coisa ruim, olha, é muito fácil. O diabo, ele não deixa de ter um certo poder. Por que eu digo um certo? Porque é limitado mesmo. Porque aqui a gente viu que ele tem. E olhando as pragas, né, se a gente continuar acompanhando aqui praga a praga, a gente vai ver que a primeira é a de sangue. Então Deus vai dizer, pega um pouco de água do rio Nilo, toque no rio Nilo, e transforme o rio em sangue. O Moisés vai lá e faz isso. No Nilo. Então, tem água em outros ambientes. Esse pessoal, esses magos, vão pegar a água também e também vão transformar o sangue em sangue. O correto seria fazer o quê? Já que você transformou a água do Nilo em sangue, então a gente vai transformar em água de novo. Não, eles estão piorando a situação. Às vezes, se você vai buscar numa fonte que não é em Deus, que não é na sua palavra, você pode estar piorando a situação também. Logo depois, a segunda praga das rãs. Eles também vão fazer isso. Vai vir um enxame de rãs e eles também vão conseguir trazer mais rãs. Só que aí, quando começa na terceira praga, que são dos piolhos, aí os magos já não conseguiram fazer. E eles vão dizer aqui no capítulo 8, no verso 19, os magos disseram ao faraó, isso é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó permaneceu endurecido e ele não quis ouvi-los conforme o Senhor havia dito. Então, a quarta praga, o Senhor envia as moscas. Só que agora é muito interessante, porque no versículo 22 está escrito assim, mas naquele dia trarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. O que dá a entender, lendo esse texto, que o povo está vivendo as mesmas coisas que o povo de Faraó até a praga das moscas. A partir da praga das moscas, Deus agora faz distinção. Não, com vocês não vai ser assim. Vai ser assim com eles. Nós vamos ter a morte dos rebanhos, vamos ter feridas purulentas, vamos ter granizo. Só que quando a gente já chega no granizo, versículo 20 do capítulo 9, diz assim, os conselheiros do Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apressaram-se em recolher
aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. O próprio Deus, através dessas pragas, está pregando para o Egito. E ele já começa, através disso, trazer para si pessoas que estavam do outro lado. Por quê? Porque a gente está vendo que agora os conselheiros do faraó já estão dando ouvidos ao que Moisés está falando. Eles já acreditam em Moisés. Diz, não, esse cara está falando é verdade, isso vai acontecer. O Senhor está com eles. É uma forma de Deus mostrar para a gente que ele mesmo se encaminha de pregar. Ele mesmo se encaminha de fazer o que ele tem que fazer. A 8ª praga é dos gafanhotos. E agora, o que esses conselheiros vão dizer? Quando Deus disse que iria enviar os gafanhotos, os conselheiros do faraó lhe disseram, até quando este homem, o faraó, será uma ameaça para nós? Deixe os homens irem prestar culto ao Senhor, Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Olha o que Deus está fazendo com esse povo, mas porque ele quer demonstrar o poder dele. Mas o faraó, que está tendo a oportunidade, todas essas pessoas não se arrependem. Agora vem a 9ª praga, que é a praga das trevas. E aí, Deus anuncia a última praga. E qual é a última praga? Deus diz que mataria todo primogênito no Egito. Só que agora, Deus institui a Páscoa para o judeu. E isso é muito importante para a gente, porque, trazendo para os nossos dias, o que é o Egito, né? O Egito é um mundo de onde quem nos tirou? Deus. O que precisa ficar claro para nós? Não fomos nós que escolhemos Jesus, não fomos. Isso é um fato. Apesar de, nos cultos, as pessoas dizerem, olha, vem até aqui, aceite Jesus, levante sua mão, e parece que você está fazendo essa ação de modo extremamente deliberado, não é. Quem vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo de Deus. Porque para você erguer sua mão, é a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. É a palavra de Deus que tem o poder de transformar você e de fazer você reconhecer que você está no erro, que você está distante de Deus, que você não tem vínculo com Deus. Aqui não é diferente. Vamos voltar lá atrás. Deus escolhe quem? Deus escolhe Abraão. Abrão ainda. Um homem que vem de uma terra idólatra, que não tem nenhum mérito em si mesmo. Deus simplesmente o escolhe. Ele tem o quê? A fé, mas depois que Deus fala. Então ele obedece. Deus primeiro falou com ele, depois ele obedeceu. E a partir disso, mesmo ele tendo vários erros, toda a sua linhagem, Isaac cometendo erros, Jacó cometendo erros, os filhos de Jacó cometendo erros, a mão de Deus estava sobre esse povo por conta da fidelidade de Deus. E é isso que tem que ficar claro na nossa vida. É a fidelidade de Deus em nós. E aqui, é a fidelidade de Deus de novo, porque Deus falou com Abraão e se apresentou a Moisés dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ouvi a aflição do meu povo e desci. Toda e qualquer ação que está acontecendo aqui vem de Deus, não vem de nenhum homem. Pelo contrário, nós vamos ver o coração dessas pessoas. E Deus diz a eles, no capítulo 12, no verso 2, este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. E logo depois Deus vai instituir a Páscoa, que significa passar por cima, né? O nome hebraico é passar por cima. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor.
Deus estava executando na prática juízo não era sobre as pessoas apenas, mas eram sobre a crença que elas tinham, a fé que elas tinham em vários outros deuses, e Deus estava se colocando como o único Senhor. E se nós olharmos para Gênesis, o que é a apresentação de Gênesis? Nós não podemos tirar da cabeça que esse povo está no deserto do Sinai. Eles não estão geograficamente dentro do texto que estamos lendo, eles ainda estão no Egito. Mas Moisés está escrevendo, eles já saíram do Egito, eles estão lá no Sinai. E lá no Sinai eles estão agora aprendendo como foi que esse Deus Criador criou um projeto depois da queda do homem, escolheu esse Abraão, fez deles um povo, e que esse Deus tem um propósito. E qual é esse propósito? Nós vamos ver aqui. O grande propósito de Deus em Êxodo é que Deus quer habitar no meio do seu povo. Esse é o propósito. É como hoje, ele continua, o propósito nunca mudou. Deus sempre quis fazer morada no meio do povo. Vamos olhar para Gênesis. Quando olhamos para Gênesis, o que nós olhamos ali na viração do dia? O Senhor no meio do seu povo, que até então eram apenas duas pessoas, era Adão e Eva. Mas aqui ele quer restabelecer isso, ele quer trazer isso de volta. Então ele está agora fazendo um pacto com eles, dizendo, 12, versículo 13, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Deus já está dando leis também para esse povo. Então, a partir do versículo 21 do capítulo 12, Deus vai executar a sentença. Versículo 31 diz assim, depois que Deus executou a sentença, naquela mesma noite Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, saiam imediatamente do meio do meu povo. Vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Leve seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo, todos nós morreremos. Causou um terror. 36. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Não saíram de mão abanando. Era como se fosse um FGTS. Deus falou, vocês não vão sair duros, não. Vocês vão sair com muito recurso. Então, esse povo, agora, já receberam uma lei, né? Receberam uma lei de Deus. E o que a gente vai aprender com isso? Gente, você sai do mundo e você entra aqui e você pensa, bom, e agora? Agora o Senhor traz a você as suas leis. Qual é o objetivo da lei? Lei que a gente logo pensa assim, bom, se eu não fizer eu vou ter isso, se eu fizer eu vou ter aquilo. Para esse povo era isso. São leis condicionais. Mas para nós, são os estatutos e decretos santos que Deus tem. Por exemplo, em Êxodo, o que a gente vai descobrir aqui é que o que Deus quer desse povo é que esse povo entenda Ele como Senhor, que esse povo entenda que eles saíram da escravidão, saíram do Egito, Deus é que com mão forte tirou eles de lá, e que eles aprendam a prestar um culto reverente e santo a Deus. E depois disso, o que vai acontecer? Eles vão sair do Egito, vão passar uma noite caminhando, vão parar diante de Pi-Hairote, vão ficar de frente do mar, e daqui a pouco os egípcios
Por que a gente deixou essa gente sair? Vamos atrás deles, vamos pegar eles de novo. E quando eles vêm, eles vão clamar, vão dizer, Moisés, por que você deixou a gente sair de lá para nos matar aqui nesse deserto? E Moisés, quando vai clamar a Deus, Deus diz, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que ande. E nesse ato de fé, o mar vai se abrir, e diz o texto que eles vão passar com terra seca. Paredão de um lado, paredão do outro. E quando eles atravessam esse mar, que o exército de Faraó entra, Deus manda, depois que eles conseguem atravessar, Deus diz para Moisés, manda o mar voltar para o local. E vai matar todas aquelas pessoas que tinham ido atrás. E assim, nós vamos ver no capítulo 15, Miriam vai dançar, o povo vai entoar um cântico, inclusive, aqui no versículo 11, vai estar assim, quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas. Só que Deus, quando tira a gente do mundo, Ele também quer tirar o mundo de nós. O que é mais difícil? A gente sai do mundo, mas muitas vezes o mundo não sai de dentro da pessoa. Quando eu falo mundo, eu quero falar assim, os conceitos, a forma que você vive, aquilo que você pensa que como certo. Porque tem gente que diz, olha, eu penso assim, eu nasci assim, eu vivo assim e ponto final. E eu vou viver assim, e Deus às vezes diz, não, tudo isso que você vive é errado. Então, por isso Deus tem que dar as leis dele. Por isso a gente tem que estar aqui, tem que estar estudando a palavra, para que a gente possa compreender qual Deus que a gente está servindo. Que Deus é esse que a gente serve? Moisés vai fazer essa pergunta. Eu quero te conhecer mais. Lá na frente a gente vai ver isso, se der tempo. Quando chegaram ali eles estão passando, vão para Mara, diz aqui, então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas porque eram amargas. Por essa razão chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, o que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e esse lhe indicou um arbusto, lançou na água e essa se tornou boa em Mara. Esse povo é um povo que vai reclamar de tudo, tudo. Inclusive, quando eles estão no deserto, versículo 2 do capítulo 16 diz assim, no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Gente, não é o que a gente estava lendo, né? Os caras estavam debaixo de opressão. Mas, olha, quem está em casa e não ouviu, nós temos aqui um irmão assíduo, e ele está dizendo o seguinte, o povo reclama de tudo. E é verdade, é exatamente isso, e é isso que o texto quer relatar para nós. Por quê? Eles não estão... O que Deus está fazendo? Deus quer que esse povo aprenda a depender de Deus. Deus quer que esse povo aprenda a crer nele. Eles viram todas as maravilhas. Eles viram o mar se abrir. E agora, eles estão dizendo, vamos morrer de fome. Nos tirou de lá a gente tinha tanta coisa boa. Às vezes eu vejo uns testemunhos que são mais testemunhos. O cara fala de quando ele estava lá fora, as bobagens que ele fazia, com uma alegria, sabe, com uma veemência, não, porque eu fazia assim, aí eu fico prestando atenção, falo, caramba, se ele falasse, olha, porque eu amo Jesus, da mesma forma, teria mais impacto. E aqui, o porquê que isso está registrado? Esse texto vai se ecoar no Novo Testamento. Quando ouvides a voz do Senhor teu Deus, não seja como aquele povo, não endureça o seu coração, porque eles tinham um coração duro. É um povo que saiu de lá, mas não era um povo grato, era um povo ingrato. Infelizmente, muitos de nós não olhamos para trás para ver de onde Deus nos tirou e quem Ele nos tornou. E isso é triste. Então, esse povo vai pedir pão, e aí Deus vai fazer o seguinte, Moisés,
eu vou dar o pão a vocês. Deus dá o pão, que é chamado maná, e Deus envia codornizes também. Então, todo dia pela manhã, o povo saía e podia recolher um jarro. Não tinha problema a quantidade, desde que você comesse. Qual era a regra? Você não pode pegar no sábado e você não pode guardar. O que vai acontecer? Vão tentar guardar, vai dar bicho e vai cheirar mal. Depois Moisés diz, no sábado, na sexta-feira, pode pegar 2 porções, que não vai dar bicho, que é a porção de hoje e a porção de sábado. Sábado não podia de jeito nenhum fazer nada. Versículo 27 do capítulo 16. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolher, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer os meus mandamentos e as minhas instruções? A gente tem visto isso nos dias atuais. As pessoas, não se trata de maná, nem nada disso, mas as pessoas não querem mais mandamentos do Senhor, não querem ouvir o que Deus tem para dizer. O que eles querem é, eu vou viver do meu jeito, eu frequento a igreja, eu abraço todo mundo, que a gente está realmente numa era de afetividade, então é um Deus afetivo, é só amor. Mas olha, tem pontos aqui em que Deus vai matar as pessoas. Mas, irmão Alex, você está falando isso para criar medo em nós? Não, eu quero mostrar para você que o Deus que é fiel à sua palavra, ele é fiel para cumprir em tudo. Por exemplo, ele disse para Adão, está vendo de tudo aí? Pode comer de tudo, só não pode comer desta árvore aqui, porque no dia que você comer, você vai morrer. E o que aconteceu? Temos um relato. Adão morreu, se eu não me engano, com 930 anos, mas morreu. E todo mundo morre desde então. Deus é fiel à sua palavra, e por isso ele não volta atrás quando ele diz que vai fazer aquilo. Ele faz. Então o Senhor, ele vai fazer o quê? Quando chega no Sinai, ele vai fazer uma aliança com esse povo. Ele vai dizer, vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Ele deixa claro isso. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, Moisés vai chegar e vai conversar com esses israelitas, vai passar essa mensagem, vai dar essas leis para esse povo, mas vai mandar o povo se lavar. Versículo 14. Tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo e eles lavaram suas vestes. Disse ele então ao povo, preparem-se para o 3º dia, até lá não se acheguem à mulher. A questão de não se achegar à mulher não tem nada a ver com questões de sexo, tem a ver apenas com você abrir mão, porque você está vendo algo que é muito mais importante. É mais importante estarmos na presença de Deus, então nós queremos nos santificar em todos os sentidos. Não está dizendo aqui que sexo é sujo, nada disso. Ele só está dizendo que o povo precisa se santificar, e isso mostra algo para a gente. Saiu do mundão, você precisa tomar um banho. Como assim? Qual é o banho? É a palavra. Jesus, quando colocou a toalha, ele disse para aquele povo, vós já estáis limpos pela minha palavra. Mas precisava lavar o pé porque é a sujeira do dia a dia. Quando a gente chega aqui no capítulo 20, a gente tem aí o famoso, os 10 mandamentos, que está escrito lá. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu preciso dar um ponto aqui.
Muita gente pega esse versículo aqui para dizer que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Mas o contexto em que esse versículo está sendo escrito é de idolatria. Deus está dizendo para o povo o seguinte: se vocês virarem idólatras, se vocês idolatrarem e adorarem outros deuses, eu vou visitar a iniquidade dos pais nos filhos, eu vou trazer consequências. Esse é o contexto. Por quê? Porque ele diz o seguinte, no versículo 6, eu trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, ele trata com bondade, mas ele trata trazendo consequências para aqueles que vão ser idólatras. Então, nós não podemos pegar esse texto para trazer e aplicar a questões que não tem nada a ver com isso. É somente isso, e ele vai repetir isso lá na frente, quando eles fizerem um bezerro de ouro. Não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que moram em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. Mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. O primeiro e o 4º mandamento são relacionados a Deus. Nós dizemos que é um mandamento vertical. E agora nós temos 6 que são mandamentos na horizontal, ou seja, é entre nós. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Daqui para frente, nós vamos ter uma série de leis. Deus vai dar uma série de leis. Mas é aqui no capítulo... Quero pular lá para o capítulo 32, que nós vamos ver o seguinte: apesar de todas essas leis, o que vai acontecer? Moisés vai subir ao Sinai, Moisés vai levar Ur, vai levar Arão, vai levar os sacerdotes, vão ficar diante da presença de Deus. Deus vai escrever os 10 mandamentos nas tábuas, vai entregar na mão de Moisés. Só que quando Moisés sobe algumas vezes. Numa dessas vezes que Moisés sobe, vai ele, juntamente dele, aí o escritor já vai inserir o Josué. No texto, vai aparecer Josué como aquele que está sempre ao lado de Moisés. Esse povo vai fazer o seguinte: onde está esse Moisés? Para onde ele foi? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, o Arão vai pedir para esse povo: olha, tirem seus brincos, tirem o ouro, tragam aqui, que eu vou fazer o Deus que vai conduzir vocês. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Gente, entre ver a glória de Deus
e daqui a pouco você está pecando, é uma linha. É só uma linha. Esse povo aqui que acabou de ouvir a voz de Deus no monte, o monte está tremendo, ninguém chegava perto, eles ficaram com medo, e eles ouviram, audível. Eles agora, porque Moisés está demorando um tempo, eles vão pedir e vão fazer um Deus para eles. E vai ser um bezerro. A Bíblia tem um versículo que diz assim: aquele que está em pé, cuide para que não caia. O que isso quer dizer para nós? Nós olhamos para essas histórias, e eu vou... técnica, quanto tempo temos? Eu vou encerrar aqui, e semana que vem nós vamos ter a finalização de Êxodo com Levítico. Nós vamos fazer os dois, tá? Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que quando a gente está lendo esse texto, a gente está lendo o texto sagrado, a gente depara com coisas que a gente diz assim: isso eu não faço. Jamais eu faria esse tipo. Como pode essas pessoas estarem fazendo isso? A tentação da gente resolver as coisas por conta da demora de Deus, ela é absurda. Todo tempo, o tempo na Bíblia faz, assim, um tremendo sentido para a gente ver isso. Por exemplo, nós vimos, Abraão, 25 anos, esperando o Isaac. O Jacó, 20 anos, trabalhando pelas mulheres, depois para ter alguma coisa. O Abraão, nós já sabemos o que ele fez, tentando resolver isso. O Jacó, ele já chegou ali, ficou com aquela mulher, não diz que, no caso, a Raquel, ele nem orou, nem nada, ele olhou, viu pela beleza e ficou com ela, mas não foi criticado por conta disso, mas, na verdade, parece que quem ele tinha que casar mesmo era Lia. E ele arruma um problema para a vida dele por conta disso. Agora, esse povo está aqui, Deus aguardou 430 anos que eles estão lá dentro do Egito. Eles saíram, estão passando e vendo muitas maravilhas. Eles não só viram as maravilhas de Deus no Egito, mas eles viram com eles ao passar por aquele mar. Logo depois eles vão ver as maravilhas do Senhor, transformando água, tirando água de uma rocha, dando uma comida que eles não sabem de onde está vindo, mas era uma comida que alimentava, vendo cordonizes chegando até eles, vendo aquele monte trovejar e uma voz saindo daquele monte, e eles sabiam que era a voz de Deus. Nada disso foi suficiente para manter o coração deles alicerçados em Deus. Existe no mundo muita oportunidade para a gente poder desprezar a Deus. E o ídolo de hoje não necessariamente é uma imagem de escultura. Você pode fazer ídolo até mesmo pessoas que você gosta muito e acha que é ela a solução dos seus problemas. Um ídolo pode ser um filho, uma esposa, um marido, um pastor. Pode ser um ídolo. E aqui o Senhor está ensinando para a gente o seguinte: para se desviar é muito fácil. Até Arão, que subiu, e ele dá um nome de Deus. Ele diz assim, o Senhor, aqui no texto, no versículo 5 do capítulo 32, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Senhor aqui é Yahvé. Ele está fazendo um ídolo para dedicar a Yahvé. Podemos estar aqui dentro, mas fazendo coisas do qual Yahvé está dizendo: estou fora. Podemos. O texto está mostrando isso para a gente. Então, semana que vem,
eu espero você, sintonize aí, entre no link, convide um amigo, nós vamos fechar Êxodo, tem uns pontos aqui interessantes para o final, e vamos falar de Levítico, é uma passada bem legal por Levítico, e nós vamos fechar, né, mostrando o Êxodo no Novo Testamento. Mas hoje, as 3 frases que você pode guardar aí sobre o Êxodo. Deus redime, ou seja, salvação. Deus traz as leis para o seu povo, é o governo de Deus, a vida ética. E nós vamos ver semana que vem o tabernáculo. Deus habita no meio do seu povo, é o culto. Deus tem uma forma de receber o culto, e não é do jeito que o Alex quer, nem é do jeito que você quer, mas é do jeito que ele determina em sua palavra, e nós vamos ver isso semana que vem. Obrigado vocês que estiveram com a gente aqui presencial, obrigado você que está aí em casa e dispôs do seu tempo. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Pai, bendizemos e louvamos o teu santo nome e te agradecemos, Senhor, por esse momento que podemos passar diante de ti e com a tua palavra. Nos instrua ao longo dessa semana, dê a nós, Senhor, experiências contigo, baseadas na tua palavra. Que o momento que esse irmão, essa irmã, pegar a tua palavra para ler, Senhor, que ele possa efetivamente ouvir a tua doce voz, assim como eu ouço quando eu estou lendo. E que, Senhor, tua palavra promova uma mudança radical na nossa vida. Que a gente possa jogar por terra de nós todo e qualquer ídolo, Senhor. Só o Senhor é Deus e não há outro. Te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém.